Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, a parte 2 do capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Começando aqui, falando da paciência. Item 7. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade, ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outras há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Então, meus amigos, quando a gente fala de orgulho, vaidade, né, é mais assim, as pessoas se blindam, né? E aí se coloca de uma forma um pouco mais distante. Não, 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 eu não sou uma pessoa orgulhosa. Não. Vaidosa eu? Não, não, eu não sou. Agora, no caso da paciência, é um pouco mais difícil, né, da pessoa se blindar. A paciência não é uma coisa assim que dá para fingir. Tanto que eu não concordo muito com a frase, ah, eu vou perder a paciência, hein? Para, senão eu vou perder a paciência. Por que que eu entendo que quem tem algo não perde? O que é mais fácil é você, assim, é mais fácil você demonstrar a não existência dela. Mas nesse texto aqui, né, essa parte do texto aqui, não é comentários de Kardec. Isso aqui é a espiritualidade que está falando, né? Vamos começar aqui, ó. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor, neste mundo, vos marcou para a glória no céu. Então, a gente não pode confundir aquela coisa de, então, quanto mais eu sofrer, mais feliz eu serei. Não. O que ele está colocando aqui é a capacidade que você tem de tirar a melhor experiência sobre aquele sofrimento que você está tendo. Entendeu? É aquela famosa questão da resiliência que a gente fala. Você está sofrendo, então tenta tirar algo daí, desse momento difícil que você está passando. Continuando o texto. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. Praticar a lei da caridade. Com quem? Principalmente com você. Paciência é uma caridade, como ele está dizendo. Mas aí você fala, mas Flávio, paciência, caridade comigo? Como assim? Que relação tem isso? O que uma coisa tem a ver com a outra? Meu amigo, paciência com os seus erros do passado. Quantas pessoas de vez em quando param e falam assim, putz, se eu tivesse feito diferente, eu não estaria vivendo isso aqui hoje, né? Não adianta agora
com 35, 40 anos, você se martirizar, jogar aquele reinho nas costas. Ah, eu fui um imbecil, né? Com as coisas que eu fiz com 17, com 20. Não pode, rapaz. Não se julgue, não se cobre. Tudo faz parte daquela famosa escadinha, sabe? A famosa evolução espiritual. Ah, minha esposa parou de tomar cerveja e eu não consigo. Tá ok, beleza. Fica feliz por ela. Esse sentimento de felicidade que você tem pelo outro, de certa forma, vai te motivar a, de repente, amanhã tomar um pouco menos, entendeu? É a conduta do pensamento que faz com que a gente consiga dar um passo além. Agora, esse martírio interior de falar, não, pelo amor de Deus, minha vida está desse jeito porque eu fiz aquilo, aquilo, aquilo e aquilo e aquilo e aquilo. Enquanto você está ali no seu sofá, na sua cama, se cobrando tanto pelo que você fez de errado, você poderia estar de pé, dando passos em direção a corrigir algumas coisas. Porque tudo tem condição de ser corrigido. Tudo tem condição de ser alterado, vamos colocar assim, né? Continuando o nosso texto aqui. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Por que é a mais fácil de todas? Porque você dá aquilo que você tem um pouco acima, você dá aquilo que você tem em excesso. Por isso que ele está falando que é mais fácil. Continuando o texto. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos ao que Deus colocou em nosso caminho para sermos instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Me responda uma coisa: o que é mais fácil? Comprar um pão com mortadela para aquele senhor que está ali sentado na esquina? Ou perder um irmão que há anos você não conversa? Ou, 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 ou você ir lá conversar com esse irmão que há muitos anos você não conversa? Ou você perdoá-lo por aquilo que você acha que ele pisou na bola, né? Vamos em frente. A vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de mil nadas que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vos tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, paciente, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Assinado um espírito amigo. Havre, 1862. É o que vínhamos falando aqui, né? Do pão com mortadela. Montar um material, fazer uma palestra, né? Receber parabéns, abraços. E aí, quando eu chego em casa, como é que fica? Eu consigo falar de perdão? Porque lá, quando eu estava na palestra, eu falei de perdão para mais de 300, 500 pessoas. Mas e quando eu chego em casa? Eu consigo perdoar meu tio? Eu consigo perdoar minha mãe, minha irmã? Pô, eu queria perdoar meu pai,
mas ele me abandonou quando eu nasci. Eu sei, é difícil, porque o perdão mesmo, não é dado só para a pessoa lá, é dado para a gente, para si mesmo. Essa é a caridade da paciência. Por isso que é difícil. Um pai que abandonou sua mãe na hora do parto e você nem tem o nome dele no RG, é aí que você vai descobrir o tamanho da sua virtude, o tamanho da sua paciência com aquela falha alheia, porque é difícil, é difícil. A vida é difícil. A vida é difícil para todo mundo. A vida é difícil para quem não consegue comprar um botijão de gás. Assim como também a vida é difícil para quem não consegue trocar de carro faz 3 anos. Por que eu estou comparando? Porque nos dois cenários a pessoa sofre, cada um na sua realidade. No momento ali de sofrimento, ninguém está comparando o tamanho da dificuldade. Eu estou falando do sofrimento íntimo. Sofre porque não está conseguindo comprar carne. Como aquele também que sofre porque não está conseguindo vender sua casa. Ah, Flávio, mas isso aí é um sofrimento banal. Não interessa. A pessoa sofre. Eu estou falando da pessoa. Eu não estou julgando o tamanho do sofrimento. Aí ele começa lá. A vida é difícil, né? Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinete, mas que acabam por ferir-se. É aquela coisa, é um monte, é um monte de coisinhas que a gente vive, né? Que para aquela pessoa que ouve, fala assim, pô, mas isso é besteira, isso é pequeno. Você vê o cara lá deitado, não consegue levantar, tá depressivo, você chega e fala, pô, se levanta dessa cama, o dia tá lindo. Eu falo, que dia lindo, só porque tá uma nuvem, só porque tá a cor azul, tá lindo. Eu não vejo nada de lindo nisso. Então, ao invés de você pegar a mão dele e puxar para que ele levante, sente ali na beira da cama, converse com ele, perca um tempinho ali, dialogando, conversando, entendendo. O segundo parágrafo diz: o fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Sabe aquela coisa? Se você se comparar, sabe, a grosso modo aqui, se você se comparar a Jesus, você dá conta de passar o que ele passou? Eu não estou falando aqui, pelo amor de Deus, eu não estou falando aqui de crucificação, eu não estou falando das chicotadas, eu estou falando do dia a dia de Jesus, eu estou falando do desapego, porque ele teve muita paciência, ele teve muitas chateações. Hoje a gente fala de Jesus olhando para cima lá, ó, Jesus está lá, ó. Mas na época, Jesus era um completo desconhecido. Ele tinha que ter paciência com as perguntas, com aquilo que era dito no dia a dia. Ele tinha que ter paciência com tanta coisa, com tanta contestação que ele viveu, né? Porque hoje é fácil enaltecer Jesus. Hoje a gente tem pilhas e pilhas de informações que contam por tudo que ele passou, por tudo que ele deixou, com tantas mensagens e ensinamentos que ele deixou. Mas na época, não deve ter sido fácil, né? Vamos lá. Agora a gente vai entrar
na obediência e resignação. Item 8. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Então, o Evangelho diz aqui que as pessoas confundem com a negação do sentimento e da vontade, né? Eles confundem isso com a ausência do sentimento. Porque se eu sou resignado, eu não tenho sentimento. Eu tenho que aguentar tudo que vem. E quanto à obediência, se eu sou obrigado a obedecer, eu não tenho a minha vontade. Ou seja, há uma negação da vontade e do sentimento. E o Evangelho, o que ele diz? Que é exatamente o contrário. Olha aqui, ó, a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Certo? O pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Ele veio fazer que no seio da humanidade deprimida brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Então, aqui, o pusilânime, ele quer dizer aquela pessoa que está mais fraca, que está um pouco mais deprimida, ela não pode ser resignada do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não pode ser obedientes. Então, aquele que é fraco moralmente e covarde não é resignado. Do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não pode ser obediente. Ele diz, Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Então, Jesus foi o mais obediente e resignado de toda a humanidade. E em nenhum momento ele deixou de ter sentimentos. Os sentimentos dele eram os maiores possíveis. Por quê? Porque ele amava a humanidade. Cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual, seu vício é a indiferença moral. Digo apenas atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente mais tarde verá, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos e obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. O que o texto coloca é que cada época é marcada com o selo da virtude ou do vício, que a faz salvar ou perder, conforme está o texto. Então, aí ele já vai dizendo, qual a virtude da nossa geração? A virtude da nossa geração é a atividade intelectual. A gente está vendo que isso aí está crescendo a cada dia. As opções de busca de conhecimento através da tecnologia, enfim. Isso está escrito já naquela época, né? A evolução da atividade intelectual já vem desde aquela época. Ou seja, nós desenvolvemos muito a nossa intelectualidade. Hoje, hoje nós podemos visualizar. A humanidade atual é intelectualizada, ela busca conhecimentos, que evolui muito.
e está evoluindo muito de uma forma muito rápida. Contudo, o seu vício é indiferença moral. O que quer dizer isso? Que nós ainda temos que crescer moralmente. Estamos muito, muito, muito aquém do nosso objetivo. E é por isso, é nesse aspecto que a gente tem que trabalhar. Vamos lá. Aí ele fecha o texto. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento, ai dele, porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego. O que é o látego? Lhe aplicaremos o chicote e lhe submeteremos à vontade rebelde por meio da dublação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá de, cedo ou tarde, ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Lázaro, Paris, 1863. Então, nesse parágrafo aqui, ele coloca: ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento. O que ele quer dizer? Ele coloca aqueles que não buscam evolução no conhecimento, que não buscam evolução na postura, e complementa: lhe aplicaremos o chicote e lhe submeteremos à vontade rebelde por meio da duplação do freio e da espora. O que é esse chicote, meus amigos? São os obstáculos da vida, são as dores da vida. Quando ele coloca o freio, né? Ele coloca a espora, ele quer dizer que essas dores, a tendência dessas dores é crescer a cada dia, a cada época da vida, porque você está inerte, você não está buscando o aprendizado. E a cada vez que você busca o aprendizado, você está se aproximando de Deus, certo? Se eu me revolto, se eu tenho uma atividade, se eu tenho uma atitude preguiçosa, né? Se eu não quero aprender, eu vou ser penalizado. E aí essas penalidades que vêm ao longo da vida, muitas vezes a gente que somos tão pequenos, não temos a sensibilidade de entender que esse chicote que estamos recebendo é fruto, uma consequência da nossa postura. Isso que estamos fazendo aqui, nesse estudo, faz parte desse processo, dessa busca pelo conhecimento, né? Essa disciplina que você tem de toda semana assistir esse vídeo, de ouvir os nossos comentários, faz parte dessa evolução no aprendizado. Temos que ter essa disciplina, né? Vamos concluir, estamos aqui para isso, né? Aí ele fecha: toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Lázaro, Paris, 1863. É isso aí. Ele conclui, né? Ele fecha: quando eu disciplino a minha vontade, eu estou sendo obediente. Não que eu não tenha vontade, eu estou disciplinando a minha vontade para algo útil, né? No atendimento à vontade do Pai, seguindo o quê? Seguindo a lei do amor que a gente cita sempre aqui nesse estudo. É isso, meus amigos. Finalizamos mais um estudo. Semana que vem nós temos a última parte do capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E estamos para começar o próximo capítulo. O próximo capítulo vem aí,
que é bem-aventurados os misericordiosos, né? Que vamos falar de cólera, mas isso é um assunto para a gente conversar mais para frente. Uma ótima semana a todos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.